O rádio de Maria Joaquina, um conto. Há casas que guardam silêncios pesados demais para serem apenas silêncios. Jerônimo tinha 30 anos e uma herança que não pediu. Seu tio Benedito, o único parente que ainda lembrava fazer parte da infância, morreu no inverno passado e deixou um sítio no interior, a uns 200 quilômetros da cidade, numa região de cerrado fechado e estradas sem nome. Fazia 20 anos que Jerônimo não pisava naquele lugar. 20 anos desde que correu pelos terreiros, colheu goiabas verdes e dormiu na cama com colcha de retalhos. 20 anos desde que notou pela primeira vez aquela porta. Era um quarto nos fundos da casa, no fim de um corredor estreito que cheirava a madeira velha e naftalina. A porta era grossa, de peroba maciça, com uma fechadura enorme que jamais viu aberta. Quando perguntava, o tio desviava o assunto. A mãe falava que era depósito e a avó dizia que eram só coisas antigas, que não era para mexer. Ninguém dizia a verdade, e Jerônimo, mesmo criança, sabia distinguir o segredo do esquecimento. Aquilo era segredo. Quando a herança foi formalizada, o primeiro pensamento não foi sobre o valor do terreno, nem sobre o que fazer com a propriedade. Foi sobre aquela porta. E foi por isso que, numa sexta-feira de março, com céu pesado, ele convenceu a namorada Débora e o casal de amigos, Sandro e Viviane, a fazerem a viagem com ele. Saíram pela manhã. A conversa dentro do carro era leve nos primeiros 100 quilômetros, cheia de músicas e planos vagos para o fim de semana. Débora folheava uma revista sem ler. Viviane dormia encostada no ombro de Sandro. Jerônimo dirigia e pensava na porta. A chuva começou sem aviso, como toda chuva ruim começa. Não foi uma garoa que foi crescendo. Foi de uma vez, uma cortina cinzenta que fechou o horizonte e transformou o asfalto numa superfície de espelhos escuros. A estrada de terra que levava ao sítio, a 4 quilômetros ainda de distância, virou lama. O carro entrou na primeira baixada e afundou até os eixos, como se o chão o estivesse engolindo com calma. Tentaram por 40 minutos. Empurraram, colocaram galhos sob as rodas, gritaram instruções contraditórias uns para os outros, no meio da chuva. Nada. O carro estava preso e o dia estava acabando. A casa mais próxima ficava 20 quilômetros para trás. O sítio ficava 4 quilômetros à frente. Eram 6 horas da tarde e a luz já tinha a cor do fim. Os celulares não tinham sinal e, curiosamente, nem para emergência. Foram a pé. Débora e Viviane carregavam sacolas e reclamavam em voz baixa, os pés afundando na lama, o cabelo colado ao rosto. Sandro tentava manter um tom de aventura que não enganava ninguém. Jerônimo ia na frente, em silêncio, com a lanterna do celular, cortando o mato dos dois lados da estrada. Jerônimo para na beira do terreiro e ficou um longo momento sem conseguir dar o próximo passo. A casa que ele guardava na memória era grande, de paredes caiadas, com um jardim de rosas, perpétuas e trepadeiras no portão, e uma primavera cor-de-rosa que subia pela lateral até o telhado. Era uma casa que cheirava a café e a forno aceso, que tinha vasos de samambaia na varanda e um galinheiro com galinhas pretas que seu tio chamava pelos nomes. Era uma casa de viva e aconchegante. O que estava diante dele era outra coisa. O mato crescera por dentro do jardim e sobre ele, engolindo o portão e avançando sobre a varanda em cordas grossas de cipó.
A primavera tinha morrido, ou virado outra planta, impossível saber. As paredes estavam escurecidas pela umidade, descascadas em manchas largas que pareciam, na luz fraca do entardecer, feridas abertas. Algumas telhas tinham cedido, uma janela estava quebrada e o buraco era escuro como boca aberta. Entraram pela porta da frente, que nem estava trancada, apenas encostada, como se alguém tivesse saído há pouco e não se preocupado em fechar. Dentro, o cheiro era de tempo parado, de mofo e de madeira que apodrece devagar. Os móveis estavam todos cobertos por uma camada de pó tão espessa que parecia intencional, como se alguém os tivesse embrulhado para uma viagem muito longa. Havia uma árvore, fina, mas já com mais de 1 metro de altura, crescendo do meio da sala, pelo vão de uma rachadura no piso de cimento queimado. As raízes tinham levantado a base do sofá e inclinado a estante. A árvore crescia em direção à janela, como toda coisa viva que sabe onde fica a luz. Tentaram a torneira da pia. A água que saiu era amarelada, com cheiro horrível, como água parada por anos dentro de canos. Não havia energia. O disjuntor estava tombado e religar não adiantou nada. Não haveria chuveiro, não haveria luz, além das lanternas dos celulares, não haveria nada que tinham planejado. As mulheres reclamavam, e tinham razão de reclamar. Sandro fazia piadas que não tinham graça. Jerônimo abriu armários, encontrou velas, encontrou fósforos que ainda funcionaram na terceira tentativa. Acenderam 4 velas na sala e ficaram sentados em volta da mesa coberta de pó, comendo o que tinham trazido nas sacolas, ouvindo a chuva bater no telhado com aquela insistência de chuva que não tem pressa de ir embora. O corredor dos fundos ficava no escuro, além do alcance das velas. Jerônimo, durante a conversa, às vezes olhava para ele. Sabia que a porta estava lá, no fim, esperando, como sempre esperou. Naquela noite, não ia abrir a porta. Estavam cansados demais. Dormiriam e pela manhã, com luz natural, ele ia abrir. As camas cheiravam a bolor. Os lençóis, guardados no armário, estavam manchados e úmidos. Mesmo assim, quando deitaram, o cansaço foi mais rápido que o desconforto, e o sono veio pesado e sem sonhos para todos os 4. 3 horas. Jerônimo acordou sem saber por quê. Ficou deitado escutando. A chuva tinha parado. A casa estava em silêncio, mas era o tipo estranho de silêncio. Era um silêncio cheio de alguma coisa que ele não conseguia nomear logo de início. Alguma presença sonora muito baixa que ele sentia mais no peito do que nos ouvidos. Levantou, pegou o celular, acendeu a lanterna, foi até a porta do quarto. O corredor estava escuro na direção da sala e escuro na direção dos fundos. Mas era dos fundos que vinha o som, agora um pouco mais claro, agora possível de identificar. Era música, velha, vinda de longe, com aquela textura de gravações antigas, como se o som tivesse sido captado por um microfone de cobre em algum estúdio da década de 40 e não tivesse conseguido sair de lá desde então. Jerônimo foi pelo corredor devagar. A lanterna iluminava um palmo à frente. As paredes estavam frias. Chegou à porta do quarto e parou. O som vinha de lá, de dentro.
uma estação de rádio que transmitia música antiga e, entre uma faixa e outra, o que parecia ser uma voz narrando algo num português antigo, com entonação de radionovela dos anos 50. A música era lenta, melancólica, com acordeão e violão, do tipo que se ouvia em bailes de roça em tempos que Jerônimo não visseu, mas de alguma forma reconhecia. Não havia energia na casa. Ficou parado diante da porta durante um tempo que não soube medir. Depois voltou e acordou os outros. Os 4 ficaram no corredor com as lanternas dos celulares, escutando juntos. Sandro disse que devia ser alguma bateria velha. Viviane disse que baterias velhas não duraram 20 anos. Débora não disse nada, apenas ficou muito perto de Jerônimo e segurou seu braço com as 2 mãos. Tentaram abrir a porta. Estava trancada como sempre esteve. A madeira era grossa demais para ceder com o ombro. A fechadura era antiga, enorme e não tinha chave. Ficaram escutando do lado de fora, com os rostos próximos à madeira, tentando entender o que a voz do rádio narrava, mas as palavras se dissolviam antes de chegar completas. Então, a música parou. Houve um chiado longo, como interferência, como a estação sendo sintonizada no meio de uma tempestade, e dentro do chiado havia outra coisa, uma voz diferente da voz do locutor, mais baixa, mais perto, como se estivesse do lado de dentro da porta, com a boca encostada na madeira, falando diretamente para eles. Maria Joaquina, assim, apenas, o nome pronunciado com aquela intimidade de quem chama alguém que conhece há muito tempo, pronunciado com a suavidade de uma ameaça que não precisa se explicar. Viviane deu um passo para trás. Sandro ficou muito quieto. Débora pressionou a testa no ombro de Jerônimo. E Jerônimo ficou olhando para a porta, sentindo que a porta também olhava de volta. 3h31. Sandro decidiu sair, mas todos concordaram ao mesmo tempo. O corredor tinha ficado pequeno, a casa tinha ficado pequena. O ar ali dentro estava pesado com algo que estava há muito tempo acumulado, como uma agonia estranha. Foram para o quintal pela porta dos fundos. A chuva tinha parado de vez e o céu estava limpo, com uma lua cheia que iluminava o terreiro e as bordas do mato com uma luz fria e precisa, sem sombra, suave. A grama crescida brilhava. As árvores no limite do terreno eram silhuetas negras e quietas. Ficaram parados no meio do quintal por alguns minutos. Respiraram. Sandro disse qualquer coisa sobre ir buscar o carro de manhã cedo. Débora concordou. Viviane olhava para a mata. Foi Viviane que viu primeiro. Uma luz. Não a luz da lua. Uma luz laranja e arredondada, do tamanho de uma cabeça, que flutuava entre as árvores a uns 50 metros de distância. Depois outra, mais à esquerda. Depois uma terceira, mais baixa, quase rente ao chão. As luzes se moviam devagar, sem direção definida, como lanternas carregadas por alguém que não tem pressa e sabe que não será visto.
Não eram lanternas. As luzes não tinham origem, não projetavam feixe. Eram esferas de luz alaranjada que simplesmente existiam no meio da mata, flutuando, pulsando ligeiramente, como se respirassem. E do fundo do mato, de uma direção que era difícil precisar por causa do eco, vieram os gritos. Não eram gritos de pessoa, ou eram, mas de uma pessoa que não estava mais inteiramente dentro de si mesma. Um som que começava como voz humana e se dissolvia em algo sem nome, animal e antigo. Correram para dentro. 3 horas e 40 minutos. Fecharam a porta dos fundos. Ficaram na sala. As velas que haviam deixado acesas ainda ardiam, mas a luz delas parecia menor agora, como se o escuro ao redor tivesse ficado mais espesso. E então tudo parou. O silêncio que se instalou não era o silêncio normal da madrugada. Era completo de um modo que parecia errado. Não havia o som dos grilos que tinham estado presentes a noite toda. Não havia vento. Não havia o crepitar das madeiras velhas se acomodando, que é o som que casas antigas fazem a noite toda, como animais dormindo. Havia nada. Um silêncio que tapava os ouvidos como algodão, que fazia a pressão do ar mudar levemente, que fazia o sangue parecer mais alto dentro das veias. Ficaram assim por 20 minutos. Jerônimo sabia o tempo porque olhava para o celular a cada 2 ou 3 minutos, como se o horário fosse uma âncora. 3h41, 3h44, 3h47, 3h57, tic-tac, e o tempo passava lentamente em uma agonia silenciosa. Débora e Viviane choravam sem fazer barulho, com aquela economia de lágrimas de quem tem medo de que até o choro seja ouvido. Sandro havia encostado as costas na parede e cruzado os braços sobre o peito, não em postura de conforto, mas de proteção, como se tentasse se tornar menor. Jerônimo ficava de pé, de frente para o corredor dos fundos, sem conseguir olhar para outro lugar. 4 horas e 7 minutos. Então o silêncio acabou. O estrondo veio dos fundos. Uma porta batendo com uma força que sacudiu as paredes e fez as chamas das velas se inclinarem todas ao mesmo tempo na mesma direção, como se prestassem atenção. O corredor estava aberto. Foram juntos, os 4, com as lanternas dos celulares e com um medo que já tinha passado da agonia para algo mais calmo e mais fundo, aquele medo que fica quando não há mais escapatória e o corpo entende que precisa apenas continuar funcionando. A porta do quarto estava aberta, aberta de par em par, sem esforço, sem arrombamento, como se a fechadura que resistira por décadas tivesse simplesmente decidido que não havia mais razão para insistir. O quarto era menor do que Jerônimo imaginara, e era diferente de todo o resto da casa. Enquanto os outros cômodos tinham móveis que ele reconhecia como sendo do tempo de seu tio, daquela era de madeira laminada e fórmica que marcara as casas de interior nos anos 70 e 80, o que havia naquele quarto era anterior a tudo isso, anterior por muito tempo. Uma cama de ferro com cabeceira trabalhada, colchão inexistente, apenas as grades enferrujadas. Um armário de cedro com ferragens de latão, alto, com espelho na porta central, já manchado de escuro nas bordas. Uma mesinha baixa, encostada na parede, com 4 pernas torneadas finas como ossos de pássaro. Em cima da mesinha, um rádio. Era pequeno,
de baquelite escura, com mostradores de marcação em semicírculo e um alto-falante frontal protegido por uma grade de metal rendado, do tipo que se fabricava nos anos 40, do tipo que Jerônimo havia visto em fotografias antigas, em filmes em preto e branco, nunca pessoalmente. O fio estava enrolado atrás dele, sem plugue, sem tomada à vista, e o rádio estava ligado. A música que saía dele era suave. Uma voz feminina cantava em português antigo, com aquele vibrato delicado que as cantoras dos anos 40 usavam sobre coisas que o tempo levou e não devolveu. A voz era bela, a música era bela, era o tipo de beleza que dói, que lembra de tudo que já acabou. Ninguém entrou no quarto. Ficaram os quatro na soleira, olhando para dentro. A música parou. O chiado voltou. Mais longo dessa vez, mais fundo, com aquela textura de estática que parecia não ser apenas ruído, mas linguagem. Como se houvesse uma mensagem dentro do ruído que precisasse apenas do receptor certo para ser entendida. E então a voz. Não era a voz da cantora, não era a voz do locutor de radionovela. Era uma voz que não tinha origem definida, que parecia vir do rádio e das paredes ao mesmo tempo, de dentro e de fora ao mesmo tempo, de um lugar que não tinha coordenada no espaço. Maria Joaquina era minha amiga. Ela sumiu e agora os seus netos vão pagar pelo que ela fez. A voz era calma. Era a calma de quem esperou por muito tempo e aprendeu a não ter pressa. 4h28. O que aconteceu a seguir, Jerônimo não foi capaz de narrar de maneira linear, nem para si mesmo, nem depois para os policiais, nem para o psiquiatra que o atendeu nos dias seguintes. Havia fragmentos, havia lacunas onde só existia escuridão e o som do próprio coração. Sandro morreu primeiro. Caiu no corredor de uma forma que não fazia sentido mecânico, como se tivesse tropeçado em algo que não estava lá, e bateu a cabeça na quina da parede com uma violência que Jerônimo ouviu antes de ver. Não havia nada no chão em que tropeçar. A quina da parede estava ali onde sempre estivera. O ângulo da queda, a velocidade, a força, nada correspondia a um tropeço simples. O médico legista diria depois: trauma crânioencefálico grave, compatível com queda de altura. A altura era o corredor térreo de uma casa velha. Viviane foi encontrada na sala. Jerônimo não viu acontecer. Ouviu o som, voltou correndo e ela estava no chão, entre a mesa e a árvore que crescia no piso. Os legistas notariam marcas no pescoço que não eram de mão humana, ou eram de uma mão com proporções que não correspondiam a nenhum dos presentes. Asfixia, diria o laudo, causa indeterminada. Débora foi a última. Estava com Jerônimo quando ele saiu correndo para o quintal, incapaz de continuar dentro. Voltou segundos depois e ela não estava mais no mesmo lugar. A encontrou na varanda da frente, de joelhos, com as mãos abertas sobre o assoalho apodrecido, olhando para algo que só ela via. Ele chamou o nome dela. Ela não respondeu. Quando ele chegou perto e tocou o ombro dela, o corpo tombou de lado com uma leveza que não era de desmaio, era de vazio. Parada cardíaca, diria o laudo, sem causa cardíaca identificável.
coração saudável que simplesmente parou. Jerônimo passou os últimos minutos antes do amanhecer agachado atrás do portão do terreiro, com as costas contra os ferros enferrujados, olhando para a casa. Não havia mais luz nas janelas, não havia mais som. A casa estava quieta, como uma coisa que terminou de fazer o que veio fazer e agora descansa. 5h47. Quando a luz ficou suficiente para se ver além de 3 metros, Jerônimo levantou e foi pela estrada de terra até a rodovia, e pela rodovia até o primeiro posto que encontrou. Foram 8 quilômetros. Não sentiu a distância. A polícia chegou ao sítio às 8h40, com 2 viaturas e uma ambulância. Jerônimo foi junto, sentado no banco de trás de uma das viaturas, enrolado em um cobertor que alguém colocou em seus ombros sem que ele percebesse quando. Os policiais percorreram a casa em silêncio. Encontraram os 3 corpos nas posições em que Jerônimo descreveu. Encontraram os rastros, as velas derretidas, as sacolas de comida na mesa da sala. Encontraram a árvore crescendo no piso e os móveis cobertos de pó e o cheiro de mofo e de tempo parado que impregnava tudo. E encontraram algo que Jerônimo não explicou direito. Não havia sinais de invasão. Não havia marcas externas. Os corpos apresentavam lesões inconsistentes com acidentes simples e consistentes com uso de força, mas a força não tinha remetente. Havia sangue de Jerônimo em 2 lugares da casa, e não havia sangue de mais ninguém nele, e o exame de luminol revelou depois mais do que a cena deveria ter. Os advogados falariam em contaminação de cena. Os peritos falariam em resultados inconclusivos. O delegado, em entrevista ao jornal regional 3 semanas depois, escolheu suas palavras com muito cuidado e não descartou nenhuma hipótese. Jerônimo foi levado à delegacia ainda de manhã. As perguntas foram muitas, e as respostas que ele tinha não eram do tipo que se encaixa em boletim de ocorrência. Falou do rádio, falou da voz, falou das luzes no quintal e dos gritos vindos da mata. O delegado ouviu com a paciência profissional de quem já ouviu muita coisa e depois virou para o escrivão com um olhar que não precisava de palavras. Jerônimo foi preso naquela tarde por homicídio qualificado, triplo. Um dos policiais, o mais velho, o que havia entrado na casa com a calma de quem já foi chamado em muitos lugares ruins, mencionou para o delegado, no caminho de volta, que havia um corredor nos fundos com uma porta que parecia trancada. O delegado mandou 2 homens voltar no dia seguinte para verificar. A porta estava trancada. A mesma porta grossa de peroba, a mesma fechadura enorme, sem chave à vista. Os 2 policiais tentaram com o ombro. Não cedeu. Tentaram com um pé de cabra. A madeira era densa demais. Chamaram reforço. Com 3 homens e um ariete improvisado, arrombaram depois de 1 hora de esforço, e a madeira cedeu com um som que um dos policiais descreveu no relatório como parecendo um grito. O quarto estava vazio. Não havia cama de ferro, não havia armário de cedro, não havia mesinha com pernas torneadas. Havia apenas paredes de adobe rachado, um chão de terra batida e no centro do cômodo, sobre o chão, um pequeno rádio velho de baquelite escura com o fio enrolado atrás, sem plugue. Um dos policiais se abaixou e tocou o rádio. Estava frio
estava coberto de pó, estava desligado. O policial mais velho ficou parado na soleira por um momento, olhando para o cômodo vazio. Depois saiu sem dizer nada. No relatório final, o quarto seria descrito como sem móveis e sem relevância para a investigação. O rádio seria catalogado como objeto antigo sem valor probatório e deixado no local. Ninguém voltou para buscá-lo. A casa continuou de pé no meio do mato, a 200 quilômetros da cidade grande, com a porta dos fundos arrombada, balançando quando o vento passava, e o rádio no chão do quarto vazio, quieto como uma coisa que terminou o que tinha a fazer e agora não tem mais pressa nenhuma. Sobre Maria Joaquina, não se encontrou registro algum. Sobre o tio Benedito, os conhecidos mais antigos disseram apenas que ele nunca abria aquele quarto, que jamais explicou por quê, que às vezes, de madrugada, era possível ouvir música vindo da direção dos fundos da casa, que ninguém jamais perguntou.